Se eu te dissesse que existe água no Sol, você acreditaria? Parece absurdo, né? Afinal, estamos falando de uma bola de fogo com temperaturas altíssimas, capaz de derreter qualquer coisa que conhecemos. Como poderia existir algo tão essencial para a vida, água, em um lugar tão hostil? E se eu te dissesse que um simples isqueiro tem mais fogo do que o próprio Sol? Agora parece que alguém enlouqueceu por aqui. Mas calma, eu posso provar. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai desafiar sua intuição sobre temperatura, energia e até sobre o que realmente significa ter fogo. Afinal, o que é o Sol? O Sol é basicamente um imenso reator nuclear que transforma hidrogênio em hélio por meio de fusão nuclear. Essa reação libera quantidades gigantescas de energia, e é isso que faz o Sol brilhar e aquecer nosso planeta. Mas o que pouca gente sabe é que, apesar de ser absurdamente quente, a temperatura do Sol não é uniforme. O núcleo dele, por exemplo, chega a cerca de 15 milhões de graus Celsius, enquanto a superfície, a chamada fotosfera, tem apenas 5.500 graus Celsius. Isso já parece impressionante por si só, mas há algo ainda mais estranho. Existe uma camada externa do Sol, chamada coroa solar, que pode atingir temperaturas superiores a 1 milhão de graus Celsius. Sim, a parte mais externa do Sol, que deveria ser mais fria, é na verdade mais quente do que a superfície. Agora, se isso já está bagunçando sua cabeça, espere até descobrir que cientistas já detectaram vapor d'água na atmosfera solar. Água no Sol? Como isso é possível? A ideia de que existe água no Sol parece um completo absurdo à primeira vista. Afinal, estamos acostumados a associar a água ao seu estado líquido, e sabemos que qualquer substância líquida evaporaria instantaneamente sob o calor extremo do Sol. E é exatamente isso que acontece. Não há água líquida no Sol. O que existe são moléculas de água, formadas em condições extremas e por períodos incrivelmente curtos. A presença dessas moléculas foi detectada em regiões mais frias da atmosfera solar, onde a temperatura pode cair para algo entre 1.000 e 4.000 graus Celsius. Isso ainda é absurdamente quente, mas, em algumas condições, os átomos de hidrogênio e oxigênio conseguem se combinar momentaneamente para formar H2O. Mas essa água não dura muito tempo. As temperaturas do Sol logo a destroem, separando seus átomos novamente. Ou seja, a água não fica ali de forma estável, mas sim em um ciclo contínuo de formação e destruição. Mesmo assim, o fato de podermos detectar moléculas de água no Sol é impressionante. Isso mostra que a química do universo funciona de formas que desafiam nossa intuição. Agora, se isso já parece surpreendente, prepare-se para a próxima revelação. Um isqueiro tem mais fogo que o Sol. O isqueiro, que supera o Sol. Você já acendeu um isqueiro e sentiu o calor da chama? Parece algo pequeno e insignificante comparado ao Sol, certo? Mas há um detalhe curioso. A chama de um isqueiro pode atingir cerca de 1.300 graus Celsius, enquanto a superfície do Sol tem apenas 5.500 graus Celsius. Ok, 5.500 graus Celsius ainda é muito mais quente do que a chama do seu isqueiro. Mas e se eu te dissesse que algumas chamas na Terra podem ser ainda mais quentes? Por exemplo, a chama de um maçarico de oxiacetileno pode ultrapassar 3.000 graus Celsius. Isso significa que, tecnicamente, a chama de um maçarico pode ter uma temperatura maior que a superfície do Sol. Mas então, por que sentimos o calor do Sol daqui, mesmo estando a 150 milhões de quilômetros de distância, enquanto um isqueiro precisa estar a poucos centímetros para nos queimar? Energia total. O segredo do Sol. Aqui está a pegadinha. Temperatura e energia não são a mesma coisa. A chama de um isqueiro pode ser quente, mas é pequena e libera pouquíssima energia. O Sol, por outro lado, mesmo com uma temperatura de superfície relativamente baixa, tem um volume imenso e libera uma quantidade absurda de energia. Para entender melhor, imagine o seguinte: um fósforo aceso pode atingir 800 graus Celsius, mas ele libera pouquíssima energia, porque sua chama é minúscula. Uma fogueira pode ter uma temperatura menor que a de um fósforo, mas liberar muito mais calor, porque tem uma quantidade maior de madeira queimando.
Agora, o Sol pode ter uma temperatura de superfície comparável a algumas chamas na Terra, mas ele é tão gigantesco que libera energia suficiente para aquecer todo o nosso planeta. O que realmente importa aqui é o tamanho e a quantidade de energia irradiada. O Sol não é apenas quente, ele é colossamente energético. A coroa solar, o grande mistério. E há um detalhe ainda mais curioso. A coroa solar, que fica acima da superfície do Sol, tem temperaturas superiores a 1 milhão de graus Celsius. Mas, se o núcleo do Sol está a 15 milhões de graus e a superfície tem 5.500 graus Celsius, como é possível que uma camada externa seja tão mais quente que a superfície? Isso não faz sentido à primeira vista. Os cientistas ainda não têm uma resposta definitiva, mas acreditam que campos magnéticos extremamente poderosos podem estar transferindo energia para a coroa, aquecendo-a de forma inesperada. Ou seja, ainda há muita coisa sobre o Sol que não entendemos completamente. A ciência que desafia nossa intuição. A ideia de que existe água no Sol parece absurda, mas é real, pelo menos em nível molecular. A noção de que um isqueiro pode ter uma chama mais quente que a superfície solar parece um erro, mas também é verdade. Isso mostra que nossa intuição nem sempre está certa quando falamos de ciência. O universo é cheio de paradoxos e curiosidades que desafiam o que pensamos saber. E talvez essa seja a melhor parte da ciência: perceber que o mundo ao nosso redor é sempre mais surpreendente do que imaginamos.